E aí, você viu a nova notícia? Pix parcelado. Isso é bom ou isso é ruim? Vem comigo que eu vou te contar. E aí, topa descobrir comigo se esse negócio de Pix parcelado vale a pena para nós? Para nós mulheres que nos matamos de trabalhar, que somos assalariadas e que muitas vezes não nos sobra nada porque nós temos um probleminha em relação ao dinheiro? E é um probleminha tão simples de resolver e só vai depender de você. E eu vim aqui para te ensinar esse conceito, ensinar essa dica que vai fazer diferença na sua vida, porque fez na minha. E foi por isso que eu criei esse canal, porque depois de tanto apanhar, de tanto ficar dura, de tanto não ter um dinheiro para fazer um passeio quando eu mais desejei, e não ter um dinheiro para uma reserva de emergência quando eu precisei, depois que eu aprendi isso, eu falei, não, eu vou compartilhar com todo mundo, eu vou compartilhar com colegas minhas professoras, com diaristas, com faxineiras, com cozinheiras, com babás, com empregadas domésticas, com cabeleireiras, gente simples que nem eu, sabe? Porque é para essas pessoas que eu quero ensinar, porque elas podem ter a sua independência financeira. E o primeiro passo é você entender como é que seu cérebro funciona. É você entender como você funciona diante dos desejos, diante das vontades, daquela mentirinha que a gente conta para nós mesmas, né? Quando a gente está sem dinheiro e que a gente quer muito uma coisa. Ah, mas eu trabalho tanto, eu mereço, é só esse mês. Dessa vez é só esse mês. E a gente se arranja essa desculpa só pra gente não ficar com peso na consciência que de novo a gente fez besteira, né? Que de novo a gente gastou. E não se sinta ofendida com isso, porque quando a gente aprende e muda, a coisa é tão legal e você vai ver que você vai aprender e você vai começar a mudar. Porque assim, aqui, no Dinheiro de Saia, o nosso objetivo não é ficar entregando para vocês formulazinhas, planilhas, olha, faça isso, faça aquilo, sabe por quê? Cada um tem uma vida cheia de complexidade. É injusto eu chegar para você e falar isso. Olha, eu vou te entregar uma planilha e você vai economizar tanto. Ou então, como eu já vi, nossa, eu coloquei no chat GPT quanto eu ganhava, quanto eu gastava e ele me deu um plano para em 3 meses eu começar a juntar dinheiro. Aí, gente, para, né? Se fosse tão simples assim, não tinha tanta gente endividada. Concorda comigo? Bora lá. Então, o que eu tenho aqui para conversar com vocês? Eu tenho o seguinte. Um conceito que vai mudar a sua maneira de entender o dinheiro, de lidar com o dinheiro e de fazer dinheiro com o dinheiro. Mas a gente vai por partes, tá? Primeiro a gente vai entender esse conceito para que vocês comecem um processo de mudança de comportamento. E o conceito que eu vou trazer para você agora é o conceito de preferência temporal. Então, nós temos 2 preferências temporais para a gente olhar para o que a gente faz com o dinheiro. A alta preferência temporal e a baixa preferência temporal. Então, a alta preferência é tudo que eu quero agora, é o consumo imediato, satisfazer o meu ego. E a baixa preferência temporal é aquela que eu falo assim, não, eu posso esperar para ter isso. E olhar para a nossa relação com o dinheiro e com o consumo a partir desse conceito é um divisor de águas. Por quê? Eu trouxe um exemplo aqui só para você entender. Quando você tem uma alta preferência temporal, significa que você quer tudo agora. Independente de você ter ou não o dinheiro, você quer aquilo agora. Então, eu trouxe um exemplo. Se eu chegar para você e falar assim, olha, você quer R$100 hoje ou você quer 110 o mês que vem? Se você tem uma preferência temporal alta, você fala, quero agora os R$100, porque a sua vontade e o seu desejo é imediato e você não está conseguindo se controlar. Se você tem uma preferência temporal baixa, você vai pensar se vai valer a pena para você esperar um pouco para ter um pouquinho a mais. E se você aceita isso, a sua preferência é baixa. E isso é muito bom, porque isso faz com que você saiba lidar melhor com o dinheiro. Para isso, você precisa aprender a controlar os seus impulsos. Você precisa aprender que nem todo desejo que você tem que ser satisfeito imediatamente. Eu sei que tem outras questões por trás, emocionais, psicológicas, mas a gente vai deixar isso para discutir depois. Nesse momento, aprende o conceito.
Anota esse conceito no papel, põe dentro da tua carteira. E toda vez que você abrir a carteira para poder comprar alguma coisa, você vai ter esse conceito e um mantra que eu vou ensinar lá no final desse vídeo. Tudo bem? Agora, Cléo, você falou que isso tem a ver com Pix, e tem mesmo. Por quê? Porque esse conceito de alta preferência temporal, eu quero as coisas agora, e baixa preferência temporal, eu posso esperar, vai mexer com o seu bolso. Por quê? Dependendo dessa maneira que você vê a situação, vê os seus desejos, as suas vontades, você pode se endividar, como você pode aprender a poupar. Exatamente. Toda vez que você quer alguma coisa agora, hoje, você paga mais por isso. Vou dar um exemplo. Aqui tem um, mas eu vou dar outro. Eu antes, quando eu não sabia disso, eu achava que não tinha mal nenhum eu gastar até o limite do meu salário. Exatamente. Então, por exemplo, eu queria ter um carro. Isso há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás. Mas isso eu aprendi há pouco tempo, tá, gente? Isso eu aprendi exatamente com a pandemia, tá? A pandemia acabou com o meu mundo, me deixou absurdamente enlouquecida, porque eu perdi condição financeira com a pandemia, e foi aí que eu fui buscar conhecimento financeiro. Mas antes disso, a minha preferência temporal era altíssima. Então, eu comprava um carro popular, que hoje em dia não é mais popular, em 60 meses. Então, muitas vezes eu não podia viajar, eu não podia passear, eu não podia sair. Por quê? Porque todo o meu salário eu gastava com pequenos parcelamentos. Então, eu olhava no meu orçamento, tá aqui sobrando R$300, dá para eu comprar mais alguma coisa, eu vou comprar parcelado, não tem problema. Eu gastava até o limite do meu pagamento. Pois é. Isso porque a minha preferência temporal era altíssima. Então, eu sempre paguei muito para ter as coisas na hora. Porque é gostoso você ter, né? É gostoso você ter as coisas novas, é gostoso você mostrar. Você quer passar uma impressão para as pessoas que você está progredindo. Como a gente é tonta, né? Mas tudo bem, não, tô falando de mim, não vocês. E quando você tem uma preferência temporal baixa, significa que você consegue guardar. E aí, depois que você consegue guardar, você pode aprender a investir. Porque quando você guarda, você consegue receber até um pouquinho a mais. Então, quando eu aprendi que se eu esperasse, se eu guardasse, mesmo que eu comprasse alguma coisa, mas que eu tivesse dinheiro para pagar à vista, me sobraria um troquinho, me sobraria um dinheirinho. E aí eu aprendi uma outra coisa, que era tudo que sobrava, eu fazia uma reserva. Exatamente. Por quê? Porque eu mudei o meu padrão. E você, qual é o seu padrão? Preferência alta, você quer tudo agora? Ou uma preferência baixa, você consegue esperar? Vou fazer um teste com você. Aí você responde e comenta aí nos comentários. Se você entra numa loja para comprar uma bolsa, a atendente te fala, você quer pagar como? À vista com 5% de desconto? Ou prefere pagar sem desconto e parcelado? Responde aí o que você faz. Se vale a pena 5%, que é pouquinho, ou se você prefere parcelar e não ter esse desconto. Eu não vou falar o que eu vou fazer, porque eu acho que vocês já descobriram, né? O que eu faria. Mas, Cléo, o que tem a ver isso com o Pix que você falou? Isso tem a ver que o Pix é mais uma forma, é mais um instrumento feito e elaborado para que você continue consumindo. E muitas vezes consumindo, criando dívidas, mesmo que você não tenha mais condições de criar dívidas. Exatamente. Então, ele é bom, ele é prático, ele é imediato. Quando você tem o controle financeiro da sua vida, quando você sabe quando gastar, onde gastar e o quanto gastar. Agora, quando você não tem isso, esse Pix parcelado vai ser um problemão na vida de muita gente. Porque lembra, se você já está com seu orçamento curtinho, eu ouso dizer que você pode estar usando já o limite do seu cheque especial, que você também deve estar usando o limite do seu cartão de crédito. E aí você vai ter mais uma oportunidade para gastar mais. Veja, tem certas facilidades que vieram não para você evoluir e melhorar financeiramente, mas para você continuar na rodinha dos ratos.
trabalhar e trabalhar mais, porque só um trabalho, só um emprego não está dando conta de você pagar as suas despesas, as suas dívidas. Então, quando você tiver liberado aí o seu Pix parcelado, faça 3 perguntas antes de usar. E use essas 3 perguntas também para o seu cartão de crédito e para o seu limite de cheque especial. O produto que você quer tem desconto? Vale a pena pegar esse desconto? Se você não vai pegar o desconto, se você vai parcelar, quanto que vai dar no final? E se ele te falar, a loja te falar que é 10 vezes sem juros, cuidado, a mercadoria é você. Porque aí nessas 10 vezes já estão embutidos há muito tempo os juros que eles não querem te contar que você está pagando. E outra coisa, se você de repente tem um desejo, tem um sonho lá na frente que se tornou uma meta, se você comprar isso agora, não vai fazer com que essa meta fique mais distante? Pense nessas 3 coisas. Sua preferência temporal é qual? É alta, eu quero tudo agora? Ou ela é baixa, eu posso esperar? Porque tem 3 coisas que você pode aprender para começar a mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua mente. Não preciso, não agora e não parcelado. Então você vai pegar um papel, vai anotar o que é preferência temporal alta, igual, quero agora. Preferência temporal baixa, posso esperar. E vai também anotar, não preciso, não agora, não parcelado. Sabe por que eu tô te falando isso? Por uma coisa muito séria e muito importante na sua vida. Quem compra o futuro hoje, a toda hora, a todo instante, aliás, não, é assim. Quem compra o presente hoje, o tempo todo, ou seja, o tempo todo que as coisas, está vendendo o seu futuro. Exatamente. Você tem tudo agora, só que você passa um tempão sem poder ter nada, porque você antecipou o seu futuro. O que você podia ter lá com sossego, você quis agora. E aí você amarga a vida, você pena na vida. E aí quando você trabalhava com um emprego que dava, teoricamente, para você pagar as contas, você precisa de 2. Não para você aumentar a sua capacidade de juntar um dinheiro para um plano maior, não. Você se mata de trabalhar para pagar aquele presente que ficou no passado, porque futuro você não tem mais. Você gostou desse vídeo? Você entendeu que você tem que ter uma preferência temporal baixa? Então, se você gostou, se você achou que valeu a pena esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vamos ensinar a mulherada a dominar o dinheiro. Sabe por quê? Porque aqui o dinheiro veste saia.